Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos na lição Jesus é digno de toda a honra, baseado no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 ao verso 36. Nós estamos no nosso primeiro tópico: Jesus é ungido em Betânia. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Então Jesus está na casa de Simão, como nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 26, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Então ele foi ali, estava hospedado ali. Chegando em Betânia, foi para a casa de Simão, o leproso. Lázaro, Marta e Maria e outros amigos lhe honraram com um jantar, provavelmente em gratidão pela vida de Lázaro. Ou seja, chegando lá na casa de Simão o leproso, foram para lá Lázaro, Marta e Maria e alguns amigos de Jesus. E ali eles fizeram um jantar, provavelmente em ações de graça pela ressurreição de Lázaro, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então estava ali numa celebração, podemos dizer assim. E ali houve algo maravilhoso, que nós podemos ver algumas lições e algumas reações que vai trabalhar na nossa vida. Maria unge os pés de Jesus. João capítulo 12, verso 3. Então Maria, essa não é a Madalena, é a irmã de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João capítulo 12, verso 3. Então, de repente, no meio daquele jantar que estava ali, Maria, ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, muito caro, e unge os pés de Jesus. Esta unção é registrada também em Marcos capítulo 14, verso 3 a 9, e Mateus capítulo 26, verso 6 a 13. Tem uma narração também em Lucas, só que em Lucas não é Marta, nem Maria e nem Lázaro que estava ali. Eles estavam também na casa de Simão, mas é outro procedimento que houve ali. É outra história que aconteceu ali. Então, nesta história aqui de Marta, Maria e Lázaro e Simão, nós vamos observar algumas lições. Primeiro, o ato de Maria foi um ato espontâneo e voluntário. Ou seja, ela sentiu vontade e ela voluntariamente foi ali, como nós podemos ver. Maria tomou a iniciativa espontaneamente e ungiu a Jesus. Ungir a Jesus foi uma expressão voluntária de reconhecimento por tudo o que Jesus era e por tudo o que Jesus fez. Que alegria em ver o seu irmão doente, ele morto, e depois de 4 dias Jesus foi lá e ressuscitou. O coração dela estava maravilhada com o que ela viu operar, como Jesus operou na vida do seu irmão. E por isso ela, numa iniciativa espontânea, foi lá e ungiu a Jesus. Em Efésios capítulo 3, verso 21, mostra para nós: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, com o coração grato, com o coração alegre de ver o seu irmão ali no meio deles, ela, num ato de espontâneo e voluntário, unge a Jesus. Ou seja, um ato de gratidão. Então, ela está dando a Jesus toda a glória, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por todas as gerações e para todos sempre. Cristo deve ser glorificado, porque Ele é o Filho de Deus
e Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme a nossa vida com Ele, conforme a nossa intimidade com Ele. E assim nós declaramos toda a glória e todo o louvor. Segundo, o ato de Maria foi um ato de excelência, ou seja, Maria tomou uma libra de bálsamo derivado de nardo puro, uma erva aromática importada do Tibete ou da Índia. Ela deu o melhor para Jesus. Eu fui olhar o preço desse nardo puro nos dias de hoje. Há um conflito, alguns veem um preço exorbitante, entre 9 mil a 15 mil, outros veem um valor bem abaixo, cerca de 300 reais. Mas o importante é que naquela época esse bálsamo era muito valioso. Então, precisamos aprender que o nosso Deus, ele merece o excelente, ele merece o melhor. E nós vemos isso em Mateus capítulo 2, verso 11. Quando Jesus nasceu, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, os magos ofereceram o seu melhor, ofereceram a excelência. Então, tanto Maria, irmã de Lázaro, como os magos, ele nos ensina a dar o que nós temos de melhor para glorificar o nome de Jesus. Terceiro, o ato de Maria foi um ato de amor sacrificial, ou seja, o bálsamo era muito precioso, muito caro. O derramar sobre Jesus expressa o amor do seu coração. Não devemos dar a Cristo aquilo que não nos custa nada. Ou seja, a gente tem que glorificar a Cristo com tudo na nossa vida. Nós podemos olhar isso na oferta da viúva. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No original, tudo o que possuía quer dizer que ela deu a sua vida. Então, nós temos que dar o nosso melhor. Ontem, estudando sobre Paulo, ele diz lá em seguinte, na carta em Atos, ele diz o seguinte: em nada considero a minha vida preciosa, a não ser que complete a minha carreira, o meu ministério. Ou seja, a vida para Paulo era Cristo, e se fosse para morrer, era lucro. Ou seja, a nossa vida com Cristo, o nosso ato de glorificar a Cristo, deve ser um amor sacrificial. Dar a nossa vida em favor de Cristo, assim como Ele deu a sua vida em favor de nós. Quarto, foi um ato oportuno, ou seja, era a última vez que Jesus estaria ali, com Marta, Maria e Lázaro. Jesus também precisaria do perfume para ser embalsamado após a sua morte, como ele mesmo diz no texto. João capítulo 12, versos 7 e 8. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus já estava mostrando para eles que ele estava caminhando para a morte. E ele fala: deixe que ela guarde isso, para que no dia da minha morte eles me embalsamem. Então, o ato de Maria, ela provocou diferentes reações. Vimos algumas lições que nós tiramos do texto. Agora vamos ver as reações das pessoas. A primeira reação: alguns se indignaram. Marcos capítulo 14, verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Como que nós somos, fracos?
como nós somos arrogantes, orgulhosos, indignamos e achamos que foi um desperdício derramar o bálsamo sobre Jesus. Então nós olhamos, irmãos, que muitas pessoas consideram desperdício aquilo que oferecemos a Deus. Não ficamos indignados com o desperdício, com os alimentos jogados fora, jogados no lixo, e muitas crianças passando fome, com dinheiro gastos com futilidade, coisas que não têm necessidade. Então nós somos muito arrogantes e achamos que é desperdício dar alguma coisa para Deus, ou ofertar algo para Deus. Segundo, Judas questionou, João capítulo 12, verso 5, verso 6. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. João 12, verso 5 e verso 6. Judas questiona porque ele era ladrão e corrupto. Usou do falso discurso ideológico de opção pelos pobres. Ele não estava pensando nos pobres, mas ele estava pensando na quantia que ia entrar ali no seu bolso. E assim, até nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Muitas pessoas têm esse discurso falso, ideológico de ajudar aos pobres, mas eles querem mesmo encherem a sua conta de dinheiro. Terceiro, Jesus aprovou o ato de Maria. Marcos capítulo 14, verso 6, verso 8 e verso 9. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Marcos 14, versos 6, 8 a 9. Então Jesus aprova o ato de Maria. Então nós vemos aqui 3 motivos da sua aprovação. 3 motivos porque Jesus aprovou o ato de Maria. Primeiro, ele reconheceu que ela fez uma boa ação. Marcos capítulo 14, verso 6. Jesus aceitou aquela oferta de amor, porque ela fez com dedicação. Ela fez uma boa ação para com Jesus, como nós vimos no verso 6. Segundo, ele reconheceu que ela fez o que podia. Nós temos feito o que podemos para Jesus? Qual é a qualidade do nosso serviço a Deus? Em Marcos capítulo 14, verso 8, como nós vimos, Jesus diz, ela fez o que pôde. Então ele reconhece o que ela fez, o que ela podia, o que ela tinha nas mãos para oferecer a ele, para derramar sobre ele. E terceiro, ele a recompensou. Marcos capítulo 14, verso 9. O seu ato seria lembrado aonde o evangelho fosse pregado. Irmãos, é maravilhoso poder servir ao Senhor. É maravilhoso ser servo de Deus. Não é pesado, não é cruel, não é cansativo, não é obrigatório. É voluntário, é espontâneo. Porque assim como Deus nos serviu, nós também devemos servir a Ele com todo o coração, com todo o empenho, com toda a dedicação. Então o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Maria, ao ungir os pés de Jesus, esse ato provocou diferentes reações das pessoas. Alguns se indignaram, Judas questionou e Jesus aprovou o ato daquela mulher. Ou seja, quando nós fazemos para o Senhor, por mais que sejamos perseguidos, questionados, Deus aprova a nossa obra. E Deus tem prazer em nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai. Que possamos aprender com Maria, com Marta, com Lázaro, a sermos verdadeiros servos do Senhor.
para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eles creram em Cristo Jesus. E nós também temos que crer em Cristo Jesus. E após crerem, a sua vida toda foi transformada. E eles passaram a servir a Cristo Jesus com disposição, com o coração alegre, com o coração disposto a glorificar o nome do Senhor. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, cada família. Se alguém está enfermo, coloque a tua mão de cura, de libertação. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.